Sem enrolação, pessoal, vamos resolver algumas questões aqui. Vamos resolver essa primeira questão aqui do livro do Resnick. Eu peguei outros livros também para a gente dar uma olhada em uma questãozinha ou duas. Vamos lá. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. Então, nós já temos um ΔT aí de 0,5 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora, isso, pessoal, equivale a 25 metros por segundo, tá? Se você fizer a conversão aí, você divide isso aqui por 3,6. Olha como é que eu faço. 3,6 é 36 sobre 10. E esse 10 que está lá embaixo vai lá para cima, né? Eu divido em cima e embaixo por 3, eu vou obter 30 vezes 10. 36 dividido por 3 dá 12, né? Então aqui dá 30, que é 6 vezes 5 vezes 10. 12, que é 2 vezes 6. Ó. 50 dividido por 2 é 25. É assim que eu realizo as contas, né? Aí se você está dirigindo um carro e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos. Então, qual é o deslocamento do nosso carro enquanto eu espirro? Vamos usar esses dados aqui. Simples, né, pessoal? Você sabe que V é ΔX sobre ΔT. Você faz aqui o meio pelos extremos e obtém que ΔX é V vezes ΔT. Então, nosso ΔX, quem é V? 25. ΔT é 0,5. E se a mercúrio dividir por 2, então você tem que ΔX é 12,5 metros. Ou seja, quando você espirra, andando a 25 metros por segundo, você se desloca 12,5 metros. Bem interessante, né, pessoal? Se eu quiser, eu posso expandir, por exemplo, para a Terra. A velocidade da Terra, girando ao redor do Sol, é de 30 km por segundo. Ou seja, 30 mil metros por segundo. Para esta velocidade, o nosso deslocamento é essa velocidade aí, né? Vezes o ΔT, que é de 0,5. Se obtém 15 mil metros. Ou seja, o nosso ΔX é de 15 km. Então, quando você espirra, a Terra andou 15 km. Louco, né? Com certeza você tem uma cidade próxima à sua que é 15 km. Então, você vai de uma cidade a outra, em 0,5 segundos. Ou seja, menos de um segundo você já está em outra cidade. Usando aí a velocidade da Terra. Você vê a magnitude, né? Acho que é bom a gente pegar essa questão 4. Tô pegando aleatoriamente assim, pessoal, para não ficar muito chato, né? Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km por hora. E desce a ladeira com a velocidade de 60 km por hora. Então vamos ter um V1 e um V2. Que ele vai ter a ajuda da gravidade, né? Calcule a velocidade escalar média da viagem de ida e volta. Ó, aqui nós temos uma desaceleração, né? A gravidade, ó, a gravidade. E aqui também nós temos a gravidade. Subindo, pessoal, a ladeira, a gravidade ajuda ou atrapalha? Ela atrapalha. E descendo, ela ajuda. Como nós vamos ter aceleração aí, a nossa velocidade média é simplesmente V inicial, V final dividido por 2, né? É o que deveria ser. É a primeira coisa que me vem na mente. Só que será que é isso mesmo, né? Calcular a velocidade média. É a única coisa que me vem à mente agora. Que vai dar 100 dividido por 2 dá 50 metros. 50 quilômetros, né? Vamos por hora. 50 km por hora. Essa é a nossa velocidade média. Não tem outra maneira, né? Não tem tempo, não tem deslocamento. Só sabe que a velocidade aumentou. Então podemos dizer... É isso mesmo. Não dá para jogar na fórmula, né? V0 é 0. Para subir você tem um G, né? Aí fica mais ou menos assim.
Você descobre o tempo de subida, que vai ser 40 sobre 10, que é 4. 4 horas. Não é, né? Porque você tem que converter isso aqui para metros por segundo, tá? Para descobrir o tempo. Mas eu não vou fazer esse tipo de cálculo, não. A velocidade média vai ser exatamente isso mesmo. Porque você sobe a ladeira, depois você desce. E como você tem a ajuda aí da gravidade, vai acontecer exatamente isso. Com certeza o tempo de subida é maior que o tempo de descida, né? Por causa das velocidades. E simplesmente isso. Resolvemos já. Não vou enrolar não. Eu disse que é sem enrolação, então é sem enrolação. Nessa quinta questão, nós temos a posição de um objeto. Determina a posição do objeto por os seguintes valores de tempo. Eu não vou fazer para tudo, né? Só para a gente ver. Ele pede o deslocamento de 0 e de 4. Então, nós vamos calcular o valor de 0 e o valor de 4. Vamos lá, vamos colocar a fórmula aqui. Ó. O x é 3t menos 4t quadrado mais t cubo. Simples, né? X, por exemplo, de 0 é igual a 0. Né? Ele quer saber de t igual a 0. X de 0 é 0. E x de 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Que é coisa de 4 ao cubo, né? Vamos fazer a continha. Você faz a conta aí na sua calculadora, se você quiser. 4 ao quadrado dá 16 vezes 4 dá 64. E aqui dá 4 ao cubo. Dá 64 também. Legal? Que nosso x de 4 é 12 metros. Então, nosso deslocamento, ΔX, que vai ser x de 4 menos 0, dá 12 metros, nosso ΔX, né? A velocidade média para o intervalo de tempo de t igual a 2 e t igual a 4. Então, a gente tem que calcular x de 2. Vai dar 6 menos 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dá 10 menos 10 mais 8 menos 2. Oh. Aí ele quer saber velocidade média no intervalo de 2 e de 4. Então, a nossa velocidade média é o x de 4, que é 12, menos x de 2, que é menos 2, dividido pelo tempo, que é 2, né? 4 menos 2 dá 2. Que dá 14, ou seja, dá 7 metros por segundo. Simplesmente isso. Aí depois ele pede para desenhar o gráfico, mas acho que eu não quero fazer isso, não. Vamos pegar aqui uma questão do Tipler, Física para Cientistas e Engenheiros. Vamos pegar uma questãozinha fácil. Só para a gente aplicar, né? Dá uma olhada nessa 48, ó. Tá meio borrado aí, mas dá para a gente ler, né? Nós temos um automóvel em uma viagem de 100 km por hora. Aliás, um automóvel em uma viagem de 100 km faz 40 km por hora durante os primeiros 50 km. Então, nós vamos anotar o seguinte, ó. Vamos ter um x1, que é 50 km, e ele faz a uma velocidade de, quanto era mesmo? 40 km por hora. Né? Qual deverá ser sua rapidez durante os segundos 50 km para fazer a média de 50 km por hora? Então, nós temos a velocidade média, 50 km por hora, e ele quer saber quem deve ser V2, né? Ó, qual deve ser a velocidade, qual deve ser a rapidez durante os próximos 50 km. Nós temos uma distância total de 100, né? Como é que a gente vai calcular? Vamos determinar, por exemplo, o primeiro tempo, né? Tempo T1 vai ser simplesmente x1 sobre V1. Ó, pessoal, para a gente não perder muito tempo com fórmula, eu vou te mostrar o seguinte. Esse aqui eu chamo de triângulo mágico. Aqui é x, aqui é V, aqui é T. Quando eu não tenho T, ou aliás, quando eu tenho T, eu cubro com o meu dedo, ó, sobra x sobre V. Então, essa é a fórmula. Quando eu quero saber V, eu cubro com o dedo, né? E sobra x sobre t. E quando eu quero saber x, v vezes t.
Beleza? Então, como eu quero saber t, x sobre v está lá. Então, x1 é de 50 e v1 é de 40. Isso dá igual a 5 quartos, ou seja, t1. Você faz aí na sua calculadora e descobre que 5 dividido para 4 dá 1,25. 1,25 horas. Então, você tem a velocidade média, né? Quem é a velocidade média? Tem que ser a distância total percorrida. Você tem que considerar tudo, né? Vai ter o primeiro deslocamento, que é de 0 a 50. Ou seja, 50. Aliás, espera aí. A distância total percorrida, né? 100. Dividido pelo tempo que você demora. No caso aqui é um tempo total. Ou seja, a velocidade média, o tempo total que eu demorei é 100 sobre t. E esse v é 50. Então, o nosso tempo total, pessoal, deu 10 sobre 5, né? Faz o meio pelos extremos. Ou seja, o tempo total dá 2 horas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem T1 e tem o tempo total. Então, o nosso tempo total tem que ser T1 mais T2, né? Esse T2 é o tempo que ele demora para percorrer o segundo quilômetro. O segundo 50 quilômetros, né? Então, 2 tem que ser igual a T1, que é 1,25, mais T2. Então, você subtrai 2 de 1,25, obtém 0,75 horas. Só que o que a gente quer saber é V2. Né? Então, nosso V2, olhando pela fórmula, V2, eu cubro V, sobra x sobre t. Então, nós vamos ter o x, que é 50, dividido por t, que é 0,75. Se você dividir aí na sua calculadora, você obtém um V2, que é 66,67 km por hora. Faz sentido, né? Porque o primeiro quilômetro, ó, os primeiros 50 quilômetros, nós tivemos um tempo de 1,25 horas. No segundo quilômetro foi só 0,75 horas, foi menos de 1 hora. Então a nossa velocidade tem que ser maior, né, por caso de T2. Não é isso? Vamos ver se faz sentido. Velocidade maior, tempo menor. Isso. É só você, se você quiser analisar, você aí mesmo, você coloca a fórmula. X sobre V. Se eu tenho um tempo grande, uma velocidade grande, eu tenho um tempo pequeno. Que é o que aconteceu aqui, né? Para o mesmo deslocamento. Então, foi isso, pessoal. É assim que se resolve esse tipo de questão. Eu também poderia fazer uma malandragem, ó. Você sabe que o x é o mesmo para os dois. O x, então, é V1 vezes T1, que é V2 vezes T2. Aí você descobriria, por exemplo, V2 como sendo V1 T1 sobre T2, né? V1 T1 você sabe que é 50, T2 você sabe que é 0,75 e você obteria o mesmo resultado, tá? E para finalizar, vamos pegar uma questãozinha aqui do Moisés. Vamos pegar uma questão mais que seja mais simples, né? Que seja menos porreta. Tipo essa questão aqui 4, né? Um avião a jato de grande porte precisa atingir uma velocidade de 50 km por hora para decolar e tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele leva para decolar? Quanto tempo ele leva para decolar? Se a distância a percorrer e que distância percorre na pista até decolar, né? Olha que questão legal. Então nós temos um avião com esta velocidade, ó, que é 500 km por hora. E isso em metros por segundo, se dividir 3,6 aí, dá 138,9 aproximadamente. Uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E quer saber o tempo de decolagem, quer saber T e ΔX. Como é que a gente vai fazer? Não tem nem T nem ΔX. Para a gente descobrir, a gente imagina o seguinte, que o avião está inicialmente parado, então a nossa velocidade V0 é 0, A, que é 4,
T é T, né? 4T. Então, o tempo vai ser V sobre 4. Como eu sei minha velocidade, que é 138,9 dividido por 4, vamos ter um tempo de 138,9 dividido por 4 dá 34,72 segundos. Conseguimos descobrir o tempo. Também podemos usar a Torricelli se eu quiser. Eu elevo esse valor ao quadrado, ó, que vai dar mais ou menos aí 1.200. Ó, vamos usar a Torricelli. 2A delta x. Então, delta x, eu passo esse 2A dividindo, né? V quadrado sobre 2A. V quadrado dá 19.290, mais ou menos. Estou usando aqui a aproximação. 2 vezes A, que é 4. Então, você pega esse valor e divide por 8, né? 2 vezes 4 dá 8. Então, nós temos um delta x de... se eu não errei nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. 138. Tá certo. Dividido por 2 vezes a aceleração. Nosso ΔX deu 2.411,6 metros. Ou seja, mais ou menos 2 km para ele decolar. Outra forma é você aplicar este tempo na equação horária, né? O nosso x era 0, né? A velocidade, a gente já viu que é 138,9. Não, a velocidade inicial é 0, né? Aliás, tem a aceleração de 4, aí 34,72 dividido por 2, dá 34,72 ao quadrado vezes 4 dividido por 2, que dá mais ou menos a mesma coisa, 2.411,6 metros aproximadamente. Então esse é o nosso valor aí para o deslocamento do avião. Ele tem que se deslocar mais ou menos 2 km para conseguir levantar voo. E é isso, pessoal. Sem enrolação, esse foi o nosso estudo aí a respeito do capítulo 2 do livro do Resnick. Vimos aí uma aplicação para a Torricelli, vimos aplicações para as fórmulas que a gente estudou. E no mais é isso. Na próxima aula, nós já vamos estudar aqui a respeito dos vetores. O capítulo 3 já vai ser estudado. Concluímos já o capítulo 2 tranquilo. Então nós vamos estudar depois sobre vetores. Beleza? Tchau!